Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Negócios S.A., nosso programa semanal de entrevistas aqui na BMC News, sempre com grandes nomes que estão mudando, transformando o mercado, né, o Brasil, empreendedores, gerando empregos. E hoje a gente está aqui com um tema muito, podemos dizer assim, curioso, né, para não dizer talvez polêmico no Brasil, que chama-se tributos, né? E a gente sempre lembra da parte contábil, alguns períodos do ano, né? Mas é importante a gente se preparar no ano todo e a gente sabe que tem muita atualização, né, Marcelo? Então, muito gentil, muito obrigado, Marcelo, pela presença. Né? O Marcelo Gola, que é um dos sócios responsáveis pelo Contador do Trader, né? Uma das casas mais longevas, né? E um dos maiores profissionais em termos de quantidade de clientes também, que atende não só o mercado financeiro, né? Que a gente vai contar um pouco da história também do Contador do Trader, mas também agora muito focado na parte de atender grandes empresas, né, levando também o conhecimento e serviço. Mas, Marcelo, muito obrigado pela participação, pelo tempo aqui disponível para a gente. Marcos, eu que agradeço, né? Uma felicidade imensa estar com você, com os amigos telespectadores. É, convite não poderia deixar de ser mais honrado, né? Vindo de você, vindo de toda a tua expertise, a empresa. E a gente faz aqui é, as honras da nossa empresa também, em nome do Luiz Fernando, que é o sócio-presidente do Contador do Trader, né? E será com certeza um bate-papo proveitoso para os amigos aí entenderem um pouco da reforma tributária e todos os impactos que a partir de 2026 É. todos nós, direta ou indiretamente, sofreremos, né? Aí a gente fica com dúvida se essa entrevista aqui, essa edição, ela vai durar 10 anos ou se a gente vai ter que atualizar ela todo ano, porque nos próximos 10 anos, né? Esse nosso encontro. Mas eu queria que você contasse um pouco antes da sua história, né? Como você chegou até a contabilidade, como você chegou até o Luiz, que está aqui nos bastidores, né? Eu conheço também já o Luiz de longa data, principalmente o trabalho muito profissional, de altíssima qualidade, né? Começando ali muito focado também no mercado financeiro, agora expandindo cada vez mais. Mas como você chegou até esse mercado, né? E assim, eu falo por mim, né? Eu sou economista e falo assim, mas acho que nenhum brasileiro fala assim, nossa, acorda, faz sonho, faz eu vou ser economista, né? Fala assim, sonho ser engenheiro, ser médico, né? Advogado, né? Então, como talvez tenha esse lado um pouco preconceituoso, talvez com um pouco com o contador. Como é que você chegou até ser e na formação acadêmica, né? Pô, eu quero ser doutor em contabilidade, né? O Marcos, é uma história até curiosa, porque eu com 17 anos passei um curso que não tem nada a ver com contabilidade, passei em odontologia, na Universidade Estadual Paulista, na Unesp. Começou. E comecei, e formei em odontologia. Mas logo depois eu tive um problema de coluna, tive hérnias de disco ali, e a dor era muito grande, eu tive que parar. Então somos dois, então. Eu também tenho. Você também tem. Rapaz, e aí o médico neurologista na época falou, Marcelo, você está muito jovem, se eu começar a operar e tirar os discos Cara, articulares aqui, te dá limitação de movimento. Então eu pude ainda novo fazer uma nova escolha de carreira. E eu tinha dentro de casa meu pai, que era contador, dono de escritório de contabilidade, professor aham. universitário em contabilidade. E resolvi fazer um semestre de contabilidade para ver se era aquilo, né? Porque se não for eu vou para direito, eu tinha algumas coisas aí na mão. Mas ao fazer o primeiro semestre foi algo assim impressionante a minha identificação com o curso. Uhum. E a partir daí fiz contabilidade, fiz uma MBA em gestão de negócios, comecei a dar aula à noite na graduação ainda do curso de contabilidade lá no Paraná, no norte do Paraná, Londrina. E a partir daí a gente foi gostando cada dia mais e eu tive a oportunidade de seguir uma carreira acadêmica paralela à cadeira que eu ocupava em escritórios ou em consultorias, né? Então, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz meu pós-doutorado na Universidade Federal de Santa Tá. Catarina em Tudo em contabilidade. contabilidade. O doutorado era bititulado, então tinha contábeis e ADM, tenho a titulação nos dois. Aham. E, paralelamente à publicação acadêmica, artigos dentro do Brasil, fora do Brasil, eu nunca quis viver da academia, só Uhum. intensamente, especificamente. Eu sempre continuei no ramo da contabilidade prática, seja em escritório, seja na consultoria. E um dia quis Deus, porque eu acredito muito nisso, que foi uma obra dele, eu reencontrei o Luiz, que o Luiz foi professor comigo na faculdade, já com o contador do trader aberto, Uhum. né? E fui convidado ali para dar uma consultoria na área de gestão organizacional. E fiquei na empresa, né, conheci o Guilherme, que também é sócio, irmão do Luiz, que é o diretor comercial, e em determinado momento
fui internalizado no sentido de ocupar um papel de gestor da empresa e recentemente houve a proposta para eu me tornar sócio. Uhum. Então foi uma felicidade mesmo esse encontro com o Luiz no âmbito profissional. Agradeço muito ao convite que ele fez e hoje me sinto muito realizado poder fazer parte dessa história tão bonita, né? Você falou longeva, realmente. Em 2018 o Luiz começa essa saga, né? Aham. Onde a contabilidade para investidores era quase inócua no mercado e tinha Sim, uma sim. ou duas pessoas falando disso. Então é um prazer fazer parte dessa história. Muito bom. E aí depois a gente tem que chamar o Luiz aqui para fazer entrevista também para confirmar ou não, né, É. todas as versões aqui, né? E a Mas história vai ser muito bonita, porque a história da criação do contador trader ela é muito profunda ali. O chamado para o mercado financeiro, né? Os cursos que ele fazia em São Paulo, dentro aham. desses cursos vem o insight. Vai ser muito legal essa entrevista com o Luiz, né? Boa, excelente. E aí, como é que você também se conectou junto com uma empresa, né? Porque assim, você tem a relação acadêmica, você tem a relação profissional, né? Então, você ser funcionário é uma coisa. Outra coisa, você tem que começar a cuidar de funcionários, não só de clientes, né? Relação contratual com clientes. Como é que foi esse passo, né? De teoricamente sair um pouco da academia, entrar não só na profissão, mas também na parte executiva, né? De uma companhia. Eu sempre, no início da carreira, a gente tem que ter alguns amigos que a gente busca o perfil, né? E a Aham. gente teve a oportunidade de conhecer alguns professores mais antigos aí das casas, né? Que eram contadores, que eram donos, empresários contábeis, né? E aprender muito com eles. No primeiro escritório que eu trabalhei, eu já peguei uma função mais de ir até o empresário e conversar com ele. Aham. E com isso eu tive que ir me especializando, Marcos, na área de gestão organizacional, de entender as dores do empresário, Tá. não só no serviço contábil de débito e crédito, demonstrações contábeis financeiras, mas de entender que nós temos como contadores de ser um braço direito ali que entenda processo, que entenda custos, que entenda precificação. Aham. E aí eu fui me desenvolvendo em todos esses tópicos e me tornei consultor. Parei um pouquinho durante um período, parei o escritório de contabilidade, Sim. abri uma empresa de consultoria de fato Aham. junto com o sócio, e durante 5 anos a gente atendeu empresas de médio e grande porte ali do Paraná. Foi uma grande escola, viu, Marcos? Aham. E como é que você chega e tem um nível de conforto ou de desafio, junto até com o contador do trader, que iniciou muito focado no mundo de investimentos, né? Hoje continua muito fora do mundo de investimentos, mas ampliando a grade de atendimento e de serviço. Mas como é que você teve essa conexão? Porque o mundo de investimentos, ele é muito dinâmico, né? Tem muitas particularidades, de certa forma. Vamos pegar assim, sempre tem aquela provocação, né? O mundo de bolsa ainda é muito restrito no Brasil, né? Vem crescendo, mas tem as suas restrições. Como é que você trabalhou isso, né? Como é que foi realmente o seu contato para falar, pô, realmente é aqui que eu quero ficar, onde eu tenho potencial não só de crescer, ajudar a empresa a crescer, mas também crescer profissionalmente, né? Foi uma grande novidade emergir no mundo, né? A gente Aham. acompanha, a maioria dos trabalhos que a gente faz na academia são empresas SA, a gente usa muito dados quantitativos do mercado financeiro Sim, e sim, sim. tal, mas quando a gente vai para a área prática, né, eu fui realmente um aprendiz, assim, eu cheguei conhecendo pouquíssimo, né, poucos investimentos que a gente faz orientado geralmente por gerente de banco, né, Aham. aquela Aham. tradição antiga, né, e o Luiz teve um grande mérito ali de tirar os paradigmas que eu tinha e eu fui mergulhando porque, imagina, eu tinha a necessidade de entender o produto, que era a prestação de serviço para investidores, Uhum. entender a dor do cliente, Sim. como os nossos processos deveriam ser moldados para essa dor ser sanada, quais eram os perfis de pessoas e contadores que a gente traria para dentro, porque é um mercado que você sabe, agora tem mais cursos, né? Mas Sim. há 4, 5 anos atrás, falou assim, com a graduação, um contador entra e sai sem saber nada de mercado financeiro, praticamente. Contabilidade, Aham. compensações, alíquotas, day trade, swing trade, não era uma linguagem comum. Então eu tive que mergulhar para entender, para fazer a gestão de pessoas, para ajudar na gestão de processos Uhum. e entender como existe hoje uma grande lacuna informacional ainda Sim. nos investidores brasileiros, né? Sobre o que pode, o que não pode, o que é regra, o que é discricionário, o que é interpretação. Então, eu me coloquei como aprendiz mesmo, e até hoje o Luiz
é o meu grande professor nessa área. Eu acho que a gente troca muita informação, porque eu tenho a contabilidade corporativa na minha veia, Aham. então eh, eu ajudo a empresa na parte da legislação societária das corporações, e eu aprendo muito com ele a legislação de mercado financeiro para as PFs que a gente atende, que hoje são mais de 3.500 contratos ativos com pessoas físicas, Aham. atendendo a assessoria fiscal delas, né? Caramba, é gigante, né? Vamos contar, antes de falar sobre reforma tributária, enfim, que vai ser o nosso principal foco hoje, que eu falei que a gente tem 10 anos, são 10 anos, né, de transição. Então a gente tem 10 anos pela frente para ir atualizando, mas vamos focar um pouquinho na história do contador do trader. Então, assim, qual que é o perfil hoje, como reforçar esse número que você falou, né? Quais são os principais perfis, né, de investidores? É mais trader, embora do nome, mas tem que a gente chama holders, criptomoedas, né, investidor de longo prazo. Como é que está a base de clientes hoje, de uma forma geral? Depois a gente entra, né, de fato, na parte da reforma tributária, que é o nosso principal tema de hoje. Então, mas é até curioso, né? O nome contador do trader é um nome muito feliz, né? Quando foi dado Sim, por sim, Luiz, sim. é forte, é impactante e ele representa o início da empresa. Aham. Hoje, né, talvez a gente teria que mudar um pouco o nome pela abrangência dos serviços, Sim, né? sim, sim. Em que fomos absorvendo que o próprio mercado, através de seus produtos diferentes, lançamentos, etc., nós tivemos que absorver. A empresa hoje trabalha alinhada a segmentos. Então, nós contratamos e treinamos contadores especialistas por área. Então, nós temos uma equipe, um time que estuda a B3 e tudo que incorre nela. Temos outro time que os investidores internacionais têm o respaldo. Tá. Então, ações, opções internacionais, até Forex, algumas operações estão fora da bolsa. E temos um time que hoje, pelo crescimento, foi necessário a gente especializar na área de criptoativos. Aham. Então, são mais de 25 pessoas trabalhando nesses três nichos, estudando, para que a gente possa estar sempre à frente, acompanhando a legislação. O perfil do cliente, do contador do trader, hoje 55 a 60% dos clientes são multimercado. Então, eles não estão apenas na B3 ou apenas investindo no mercado internacional, eles estão com Tá, seus investimentos divididos, tá. né? A gente tem, basicamente, dos 3.500 contratos ativos, mais de 1.800, 1.900 que estão em vários negócios de investimento. Tá. Quem mais cresceu, para falar a verdade, nos últimos 24 meses, os setores de criptoativos e de mercado internacional cresceram bastante, Tá. pelos fatos, né, mais recentes da Bolsa ter sido Aham. impactada por medidas, né? Mas o que acontece? Hoje, se você pegar qualquer tipo de prestação de serviço de assessoria contábil e fiscal para investidores, Uhum. dificilmente você vai ter um lugar onde se atenda todos os tipos de investimento, né? Sim. A gente, quando fala, a gente atende criptoativos, pô, a gente atende hoje o pessoal que faz mercado à vista, mercado futuro, staking, earning, Aham. então assim, piscina de liquidez. Então a gente foi se apropriando de cada um desses mercados, B3, cripto internacional, e ampliando o leque. Tá. Então, substituir um contador para um cliente tão abrangente hoje em dia, Sofisticado, né? sofisticado, É. por uma ferramenta de calculadora, você teria às vezes no mercado nacional procurar duas ou três soluções diferentes e você como investidor continuar sendo o responsável em É. alimentar essas soluções, em tirar as DARFs, etc. Então a gente consegue hoje oferecer uma segurança e um conforto único no mercado por causa dessa polivalência Aham. dos nossos serviços, né? Muito bom. Até falando um pouco disso, dessa evolução, né? E aqui o programa Negócios S.A. é muito focado também nos empreendedores, né? Como um negócio, né? Eu posso dizer que a gente olha muito para a bolsa, mas o seu negócio em si ele não é dependente de bolsa, se a bolsa está em alta, está em baixa, se o investidor está alocando em renda fixa ou renda variável. De certa forma, ele é mais previsível e isso é bom para um empreendedor de longo prazo, né? Então, assim, queria que você falasse um pouquinho do negócio em si, ser empreendedor, ser empresário, né, desse business, né? Quanto que ele cresce, se realmente as pessoas estão aumentando a sua demanda, até porque tem um leque maior de
de produtos alocados, né? Como é que é a previsibilidade, enfim, passar alguns números do negócio como um todo. O negócio tem crescido nos últimos anos a despeito da sazonalidade do cliente, né? Como você falou, às vezes o nosso cliente do ano de 2022 ficou 2 anos sem operar e volta em 24, volta em 25. Então, mesmo apesar dessa sazonalidade, o crescimento percentual foi muito grande. E o que a gente tem descoberto através do nosso CRM, né, que os empreendedores são em número grande dentro do grupo de investidores. Então, Uhum. hoje nós temos 23,4% de todos os investidores da nossa carteira são empresários, Tá. que muitas vezes estão na dúvida: será que eu continuo na pessoa física, ou levo meus investimentos para dentro da pessoa jurídica, ou eu constituo uma holding, ou o que eu faço, né? Então, o negócio teve que se reestruturar e oferecer novos produtos e novos serviços, né? Sim. Então, já que o senhor é empresário, o senhor quer consolidar a contabilidade toda aqui, não só a pessoa física, trazer sua empresa para dentro do contador trader? Mas vocês têm? Nós temos a CDT Company, que é o braço que atende PJ. Aham. E vocês têm como abrir uma holding para mim? Temos. Vocês têm como abrir uma offshore em Delaware? Temos. Então, quer dizer, a gente foi se reestruturando, alongando os nossos braços para que permitisse que a solução integral da vida do investidor barra empreendedor ele Aham. encontrasse dentro da nossa empresa. E aí vem um crescimento interessante, né? Que, como você falou, não fica refém só do mercado Do humor, nacional, né? né? Mas ajuda a buscar soluções. Inclusive, é, há tendências durante alguns anos, a gente percebe, é perceptível. Começo desse ano, todo mundo, vou dolarizar meu capital, Aham. devo levar para fora, como eu faço? Então, muitas reuniões, a gente faz videochamadas com o pessoal do Brasil inteiro para dar essa segurança e dar também um diagnóstico preciso, né, Marcos? Porque às vezes a solução não é essa. Sim. Então, a gente, dentro da equipe, está solidificada uma ética de falar assim: não é a solução que interessa ao nosso negócio, a solução que interessa ao nosso cliente. Porque atendendo bem ele, levando ele, conduzindo ele a um caminho de segurança e prosperidade, a gente vai ganhar hoje, amanhã, depois de amanhã. Então, esse é o nosso propósito, né? Boa. Uma pergunta assim em relação ao modelo de negócio, como que você precifica, né? Porque imagina o seguinte, você tem, como qualquer empresa, né, a receita é a quantidade vezes o preço, né? O volume vezes o preço. Então, você tem um desafio de crescer, você já tem uma base gigantesca de clientes, mas como funciona a precificação? No sentido assim, você tem algum reajuste pela inflação, ou você vai agregando serviços para o cliente e adicionando, porque até fazer uma provocação, eu como analista, lá uns 20 anos atrás, quando estava começando, aí eu fui analisar a Localiza, né, por exemplo. É, Aí uma das críticas que eu fiz, né, eu escrevi, por exemplo, o preço do aluguel do carro, e eu justificando assim um tom mais neutro, né, para o case, falei, pô, das justificativas aqui que os aluguéis eles não são reajustados, simplesmente. Então, assim, o aluguel desse mês é o mesmo do mês que vem, ok. Só que se você olhar no faturamento, você tem uma expansão. Por que que acontece? Entra um GPS num ano, no outro é, ano entra um determinado seguro, sim. né, um outro modelo de carro, enfim, assim, o aluguel teoricamente é o mesmo. Mas existe na receita uma evolução, né, do ticket médio, enfim, dependente da sua meta que você usa. Como é que funciona no business de vocês a questão do faturamento ao longo do tempo de um cliente, por exemplo? A gente, voltando um pouquinho na precificação, né? Aham, A gente, lógico, faz análise interna, análise para dentro da precificação através do custo, que vira o piso, né? aham, Aí o nosso teto, a gente faz um acompanhamento contínuo do mercado, dos nossos principais concorrentes, então a gente tem um preço médio de mercado, e a gente tem que flutuar nessa situação, sendo competitivo com o restante do mercado. Com relação aos upgrades, isso, internamente a gente chama de aham, upgrades, né? A gente tem uma equipe, Marcos, muito treinada para ver as dificuldades do cliente e aonde nós podemos ser assertivos em ajudá-lo e elevar ele dentro aham, eh, da nossa trajetória de cliente, sim, sim, né? sim, Então a gente tem clientes lá de 5, 6 anos fiéis a nós, que não precisaram sair de um plano médio, então aí o reajuste inflacionário, aham, apenas para que a gente possa posicionar a empresa como empresa saudável, né? Mas nós tivemos casos de clientes que chegaram com o pacote básico vamos fazer números redondos, tá? sim, sim, Não, sim, não digo que são esses valores. Vamos imaginar R$ 1.000 aham, e hoje estão precisando de pacote de R$ 4.500. aham,
Por quê? Porque ele mesmo foi sendo moldado, a nossa equipe foi descobrindo dificuldades que ele tinha. Ou, eu chego ali, vou colocar um pezinho no contador do trader e vou levar a minha B3 lá para dentro. Aham. Tal. Daí ele pega confiança na equipe, solta alguma coisa para o nosso atendente contador. Não, mas o senhor está fazendo algo que nós precisamos também contabilizar. Mas eu não queria agora. Não, vamos apurar para o senhor e entender qual Aham. será o ônus tributário dessa apuração? Não, então pode fazer. Então vamos fazer a apuração. A apuração é um ticket um pouquinho maior. Então é assim, a apuração deu isso, então eu vou ter que fazer o resto. Então vamos migrar para a declaração. Vamos. Então é algo muito técnico. Aham. É uma venda muito qualitativa ali, muito consultiva. Sim, sim. Mas acontece essa evolução dentro da história e da trajetória do nosso cliente, Marcos. Muito bom. Antes da gente terminar esse bloco, né, que, de novo, no próximo bloco a gente vai focar 100% Na nas reforma. novidades, né? É, você que acompanha o perfil dos clientes, né? Como é que funciona, como é que está hoje o perfil do cliente? Eu vou dizer para você, provavelmente o cliente há 20 anos atrás, ele tinha uma informação ali que vinha da conta corrente dele, que é onde ele recebia o salário, é a única informação ali, mandou pronto, né? Ou seja, é a única fonte de dados aí, principal. Hoje, por exemplo, pelo menos os nossos clientes aqui, ele tem na média pelo menos 5 contas correntes diferentes, Sim, né? Por exemplo, como você falou assim, talvez o cliente muito difícil ele ser só de cripto, né? sim. Assim, quase zero, né? Ele, então, é mais uma conta, mais uma informação, enfim. Como é que está essa complexidade hoje, né, o perfil médio dos seus clientes, em termos de quantidade de conta, de quantidade de alocações, enfim, complexidade, né, nível, quantidade de mercados, né, alocados? No nosso CRM hoje ele aponta assim que os clientes de mercado internacional são aqueles que estão mais diversamente posicionados. Tem mais de Tá. 100 casas que são utilizadas pelos nossos clientes para operar. Aham. Cripto está avançando, já temos 49 exchanges de cripto em que são escolhidas pelos nossos clientes, né? Caraca. E, e isso faz com que nós tenhamos também uma maturidade diversa dentro do público. Uhum. Então a gente tem alguns investidores que Marcos, conhecem o mercado na palma da mão, que é muito fácil, é fluente a gente conversar Sim, sim. e tirar as informações. Ele já vem com algo até, às vezes, um resumão de Excel, falou, vou mandar isso aqui para te ajudar, Aham. tal, né? E a gente tem cliente que tem dificuldade em fazer o passo a passo para tirar a nota de corretagem. Então, existem ainda Tá. é, o pessoal que está chegando no mercado, está reconhecendo no mercado algo valioso para investimento, para patrimônio, mas nós temos hoje, com certeza, um grupo muito mais maduro de investidores dentro do contador trader. Boa, excelente. Só para a gente complementar tudo aqui, é, onde é que você vê o contador do trader daqui a 5, 10 anos, né? Porque, de novo, no próximo bloco a gente vai focar em conteúdo, né, em aprendizado aqui. Mas como é que você vê o futuro da sua profissão, né, como contador, ou de quem quer ser empresário no mercado? Tem espaço para crescer? Tem espaço para produzir? Tem demanda? Como é que você vê esse mercado? A gente gosta de vir para São Paulo de carro, né? O pessoal fala, por que vocês pegam um avião em Londrina e desce São Paulo? A gente conversa muito, né? A gente Aham. faz algumas reuniões que são difíceis de fazer lá, porque Luiz, o Guilherme e eu temos missões diferentes na empresa. Então, quando a gente vem conversando. A gente vinha conversando, nosso planejamento estratégico vai ser dia 6, 7, 8 de novembro agora. Aham. A gente vai se fechar com mais 2 ou 3 pessoas consultivas para dentro do conselho resolver. Mas a gente já está mirando um ecossistema, né? Aham. Que foi construído até um certo momento naturalmente, Sim, sim, sim. mas que agora é intencional, Sim. né? Então a gente tem o braço da tecnologia, por exemplo. Nós somos um escritório de contabilidade, nós temos 2 programadores dentro da empresa. Legal. Então a gente tem uma parte que está sendo robotizada toda para declaração de imposto de renda, até mesmo pelas dificuldades que a Receita implementou dia 17 de março do ano passado, para a gente cumprir até 31 de maio. Acho que foi um grande aprendizado, então a gente Aham. está antevendo muitas coisas. Então, o futuro é esse, o futuro é a gente aliar a inteligência artificial, a tecnologia, Aham. aos nossos propósitos e produtos Tá. e desenvolver uma esteira, Marcos, que é um grande ecossistema contábil para atender em todas as frentes. Aham. Boa, Marcelo. Excelente, Marcelo. Vamos fazer um rápido intervalo. Eu estou vendo aqui a pauta para a gente se especializar, focar em todas as novidades, não só para pessoa física, pessoa jurídica. Tivemos algumas. A gente está, inclusive, em algum momento aí também de transição, né?
Brasília não se decidiu ainda, nem o orçamento para o ano que vem. E sabe que quando fala de orçamento, Impacto. estamos falando aqui do nosso bolso, né? É. E isso pode já afetar não só pessoa física, como pessoa jurídica. Tem muito investidor, empresário aqui que nos assiste. É importante a gente atualizar. E, de novo, talvez a gente atualize com as informações que tenhamos hoje, né? Talvez daqui a um mês, 2 meses, 3 meses, 2027, sejam outras novidades. Então, já aproveitar aqui também, depois a gente reforça, mas deixa também o site, né? O Instagram, enfim, como encontrar vocês. Principalmente para acompanhar essa atualização, né? Para não perder nada. Então deixa o O contato aí. nosso Instagram, então, é Contador do Trader oficial, né? Tem a foto do Luiz Fernando. Nós temos um link lá que você cai direto com o pessoal de marketing da área comercial, onde você Aham. pode ser atendido, tirar suas dúvidas sem compromisso, entender como é o nosso serviço, é, tentar ver se nós podemos ter um match com o teu negócio, seja ele de pessoa jurídica ou física. Com certeza a esteira de serviços é muito grande e a gente vai poder atendê-lo da melhor maneira. Boa, excelente. E tem a CDT Company, que é o braço também, que tem um Instagram dela oficial, que também pode ser acessado por todos os nossos amigos. Excelente. Muito bom, Marcelo. Vamos fazer um rápido intervalo. Já já a gente volta com todas as atualizações aqui, né? Inclusive eu fico pensando assim, falaram que a Receita Federal está procurando um supercomputador, super sistema que vai ser 10 vezes mais do que o sistema do Pix por conta da quantidade de dados, né? E vocês vão ter que ter 100 vezes mais do que isso, porque... Diz a história que são 70 bilhões de documentos ano que vai ser possível captar e analisar, processar dentro desse, processar. desse sistema. Veremos. Então, já já assunto para o próximo bloco, para a gente continuar aqui com o Marcelo Gola, que é um sócio gestor do Contador do Trader, especialista e doutor em contabilidade. É um minutinho de fazer um rápido intervalo aqui no nosso negócio CA, a gente está de volta. Até mais. Tchau. Fala pessoal, estamos de volta aqui ao nosso Negócio SA especial hoje, que é com um grande assunto de 2025, 2026, 2050, 2100, né? E talvez 1500, né? A partir de 1500, né? Talvez, Sim, né? é verdade. Com o Marcelo Gola, que é sócio e um dos responsáveis pelo Contador do Trader. Vamos falar aqui sobre reforma tributária. Mas o primeiro, o tema, né? Vamos falar de um ponto. Tem muito investidor aqui que nos assiste, que é uma preocupação, e aí eu já faço a minha consultoria, aproveito aqui e faço consultoria ao vivo, né? Tá certo. Como é que está aquela questão dos dividendos, tá? Como é que afeta empresa de capital aberto, empresa de capital fechado, realmente já está aprovado, vai ter, eu não sei se a palavra certa é essa, eu sou analista, eu falo assim, recomendação mesmo, contador, não sei qual que é a palavra certa, mas se tiver um empresário escutando, né? Como é que você tem trabalhado, sugerido para ele fazer, né? Vamos correr, faz tudo esse ano, enfim. Então é um tema já muito polêmico. Eu acho que não todos os empresários se prepararam para esse tema ou realmente caiu a ficha para esse tema. Então, Marcos, eu começaria assim um passinho antes, né? Por que será que a reforma está tão abrangente, né? Aham, Não está só aquela situação inicial que todo mundo falou que ia ter um IVA dual, o aham. CBS, IBS, pô, agora mexe com os dividendos, mexe com os aluguéis da pessoa física, que é uma outra coisa que a gente Sim, pode sim, tratar sim. aqui e tal. Em ambos, em muitos países, já são 170 que Tá. tem o imposto de valor agregado no mundo, né? Aham. A França tem desde 1961. Eles têm umas fases que você tem que passar. Então o país geralmente faz uma boa reforma administrativa, Aham. enxuga. Depois ele faz uma boa reforma fiscal e entende que seus custos e despesas têm um teto para que, quando chegam os tributos, eles possam não onerar a população, o empresário, mas dar conta desses custos e despesas. Então, Tá. reforma administrativa, reforma fiscal e, por último, a reforma tributária. Aham. No Brasil, nós fomos direto à reforma tributária. Tá. Então, nós deixamos 2 passos para trás. Com isso, aquilo que se prometia, que era uma reforma sólida e única, começa a ter remendos, ou começa a ter aditivos complementares, Tá. como é o caso dos dividendos, que há muito tempo não eram taxados, e agora a prerrogativa é que se taxe 10% quando você tiver um valor maior do que 50 mil por mês, ou 599 mil ano, né? Aham.
Eu acho que é reversível mesmo, né? As Tá. aprovações na Câmara e Senado correram Aham. bem. E aí eu digo que em 2025 a gente poderia já começar a pensar em algumas Tá. prerrogativas para o empresário investidor. Tá. Você tem, por exemplo, a possibilidade de uma holding ser sócia do negócio, Aham. e aí você fica no limite da pessoa física, e aí a holding, recebendo os dividendos, ela não está exposta à lei que impere sobre pessoa física. Tá. E aí você transfere à holding a apropriação de aumentar o patrimônio, de fazer os investimentos necessários, né, e desonerar a pessoa física, deixando ela no limite. É uma saída? É uma saída. Pode não ser a ideal para todos os casos, Aham. mas aí é aquilo que a gente fala no escritório, né? Vamos fazer uma reunião consultiva, vamos entender o seu caso e vamos ver se a abertura de uma holding o mais rápido possível resolve. Se só isso resolve, ou nem, talvez nem isso resolva. Aham. Então, cada caso vai ser um caso, mas talvez nós estejamos no momento de se fazer o planejamento, porque inevitavelmente, se você deixar na pessoa física, essa tributação de 10% vai ocasionar um ônus muito grande, né? Tá. Só para recapitular, o que que foi aprovado, qual que é a expectativa, o que que deve acontecer a partir de... Vamos pegar um caso de um grande empresário, até um, sei lá, um sócio controlador de uma empresa de capital aberto ou de uma grande empresa. A partir do ano que vem, 2026, vai distribuir, vai ter que recolher Sim, 10%. 10%, se a Em cima empresa dos... for uma empresa lucro real presumida e recolher os tributos trimestralmente e os empresários estivessem acostumados a receber sua distribuição trimestral, Aham. é nesse momento que vai se apurar se ele tem 150 mil Tá. ou mais. Até 150 mil Aham. isento, a partir daí 10% sobre os valores. É, empresas menores, empresas do Simples Nacional, normalmente distribuem mensalmente, Marcos. Aí Aham. vai ter que todo mês fazer essa análise, né? Tá. Então, vai onerar. Agora, temos saídas para que a gente possa fazer um plano o quanto antes para que você, Tá. ao invés desses 10% serem tributados, você economize esses 10%, isso seja apropriado, talvez, como eu te falei, na solução da holding, e aí você consegue construir o patrimônio ali. Tem que fazer esse ano. Fazer esse ano. O ideal é Mo- fazermos tudo esse ano. Porque o ano que vem vai ser sob pressão, né? Tá. Então, se a gente faz esse ano, a gente tem algum tempo ainda para planejar, para fazer a integralização do capital na holding, para preparar, entender quem vai ser sócio dessa holding, Aham. se os sócios da PJ todos vão estar lá ou Tá. não vão estar, quais são as cotas, se vai ter processo sucessório já na holding também ou não. Aham. Então, é muito detalhezinho para que a gente deixe para 2026 com a coisa já andando, Tá. tentar buscar a solução. Chegar em 2026, eu não fiz isso. Não liguei pro contador do trader, pro Marcelo. Tem como reverter, procurar outras soluções. Eu vou fazer um paralelo aqui, não sei se é correto, mas, por exemplo, empresas de capital aberto talvez podem utilizar o mecanismo de uma recompra de ações, Uhum. né? Tentando remunerar um pouco o acionista, enfim, procurar outros mecanismos. Uma ação de Tem, tesouraria. existem ferramentas, caso você não tenha feito realmente alguma mudança ainda esse ano e queira fazer ao longo, como você falou, né, já com o andar da carruagem aí, correr atrás. Não, eu acho que vai ser a gente tenta plantar a ideia de que resolvamos tudo agora. Aham. Mas a gente sabe que mais de 90% das pessoas não tem tempo ou agora começam a ter realmente a ênfase nessas mudanças quando elas de fato acontecem e Sim, já sim, sim. oneram o bolso. Mas 2026 vai ser um ano de muita procura por soluções contábeis de fato viáveis que possam desonerar. Eu recomendo Aham. que as pessoas possam buscar os seus contadores o quanto antes. Boa, excelente. Vamos voltar para a reforma tributária. Se fosse para fazer um resumo na visão de você, especialista, né, tanto como profissional como acadêmico, qual que é a sua visão? Por que que vocês caracterizam ela realmente como uma grande mudança? Talvez a gente coloca nos últimos 10, 20, 30, 50 anos de Brasil, talvez, algo realmente emblemático, né? Tirando um pouco das críticas que você já colocou aqui em termos talvez de fluxo, né? Mas por que que ela é tão representativa, tão forte? E é uma visão aqui, de novo, não de economista ou de brasileiro,
mas de contador. De fato, vai melhorar, vai ser mais eficiente, vai ser mais simples? Como é que você vê o assunto da reforma? Se a gente tiver só uma visão superficial, quando Aham, você fala, ó, nós temos 5 impostos, vão virar 2, tá. o CBS para substituir PIS, COFINS e IPI, e IBS para substituir ICMS e ISS, Aham, você fala, poxa, aquele manicômio tributário vai acabar, né? aham, Não ter só 2, né? Mas aqui no Brasil as coisas não são tão simples, porque você vai começando a criar exceções dentro das próprias regras, né? A gente tem, por exemplo, eh, Simples Nacional. sim. São quase 20 milhões de empresas que estão entre MEI e Simples Nacional no Brasil. Aham, Vai impactar? Muito. Por quê? Depende muito da atividade do Simples Nacional. Vamos uhum, imaginar que ele tenha, seus clientes sejam B2B, tá. sejam outras empresas Aham, maiores, de lucro real presumido. sim, As sim, empresas maiores querem crédito, sim. certo? Você só vai poder oferecer crédito para o seu cliente no B2B se você for um Simples Nacional híbrido. Olha que legal. Surgiu uma nova entidade Aham, e classificação. E o que seria o Simples Nacional híbrido? Ah, eu tenho hoje o Simples Nacional, uma guia de DAS que eu pago todos os impostos nela. Então, falar, Marcelo, então agora é tranquilo, eu tiro dessa guia o PIS e o COFINS a partir de 2027 e o aham, IPI e coloco o primeiro imposto que vai nascer, que é o CBS. tá. Beleza? Só isso. Pode ser. Você continua no Simples pagando uma guia só. Aham, Se você fizer isso, você não dá crédito. Não oferece crédito para quem compra de você e o governo deu uma forçadinha para todo mundo, ou boa parte do Simples se tornar híbrido, que aham, se você se tornar híbrido, você pela primeira vez como Simples Nacional tem o crédito direto para a tua empresa do Simples. tá. Então você não só oferece crédito para quem compra de você, Aham, como você vai ter o seu crédito. tá. Então haverá uma migração do sistema Simples Nacional convencional, Tá, na nossa visão do contador trade, dos contadores, para o híbrido tá. por causa da competitividade, que você continua podendo fazer a distribuição do crédito. Como funciona isso? Você vai ter que ter uma outra guia. Então você continua com a guia de DAS, com os impostos que estão no Simples Nacional, e tem uma nova guia para pagar o CBS. Ao fazer isso, você vai estar com essa nova guia no regime normal. Tá. Você não está mais nessa guia. Então, Aham, as obrigações de regime normal no recolhimento de CBS, IBS e tudo aquilo que implica hoje numa lucro presumido lucro real, numa parte da híbrida do Simples Nacional. Então, isso já é meio complexo, né? A gente explicando sim, aqui sim, sim, sim. rapidamente já é meio complexo, mas é algo que para nós contadores é um impacto grande. Sim. Vamos trazer o segundo impacto, que eu Aham, acho que esse vai preocupar mais o empresário, que é o split payment, sim, sim. que o pessoal chama Pix dos impostos, né? O nome é bonito, né? É lindo, né? Mas é um pagamento na hora, né? Aham, Imediato. sim, Então, sim. para quem está nos assistindo, ó, uma venda de R$ 1.000, vamos imaginar que o IBS e o CBS, ao final, até 2033, ocupem 28%. Você pega R$ 1.000, R$ 280 vão para o comitê da reforma tributária em Brasília, Aham, e aí de lá eles vão ter os rateios do Estado, os rateios do município, e para nós sobra o quê? Para nós sobra os 720. Na hora. Porque bancos, fintechs, operadoras de cartão, eles vão ser os agentes arrecadadores desse novo sistema. sim, sim, sim. Né? Então, eles vão ter que perguntar: escuta, tem crédito ali em Brasília para esse cidadão aqui, essa PJ ou não? Não, não tem. Então, vai no seco. Tá. Né? E para quem tem crédito? Ah, tem crédito, ou ele está numa cadeia que desonera um pouco. Aham, Então, só para fixar, você não tem mais o dinheiro na sua mão, a venda de R$ 1.000 na sua mão, e eu vou pagar o imposto mês que vem. O que acarreta isso para empresas de pequeno e médio porte? Capital de giro, sim, sim, sim. porque muita gente se alimenta desses valores para o seu capital de giro e paga o governo na guia no dia correto no mês Sim, seguinte. Você não vai ter mais, você vai ter os 720, não tem mais uns 1.000. sim, Problema de gestão financeira interna para sim. pequenas e médias empresas. Você tem que entender se a tua empresa tem uma cadeia produtiva grande ou não. Aham, Vamos dar um exemplo simples aqui também. A indústria têxtil. Você tem o produtor de algodão, tá. que vende para tecelagem, que vende para a fábrica, que vende para a loja, que vende para o consumidor final. Cada um vai recolher uma parte desse tributo. Então, quem está no meio da cadeira no final, não precisa recolher os 28%, porque já houve lá, pelo produtor agrícola, pela tecelagem, Aham, o seu recolhimento. sim.
Só que uma prestadora de serviço que não está numa cadeia longa, que não tem muito o que ser absorvido ao longo vai ter um impacto muito forte. Tá, tá. Então, empresas, por exemplo, prestadores de serviço do lucro presumido, tendem a ter uma absorção de imposto, onerá-las de maneira muito grande. Aí nós temos o seguinte, ó como os reflexos vão acontecendo, Marcos. Hein? Eu estou falando do Sim, 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 simples sim. e simples híbrido, depois a gente fala das cadeias, então quem tem cadeias pequenas vai ser mais onerado. Você tem que entender, então, se o seu cliente é consumidor final, tudo bem. Se ele for um B2B, você vai ter que migrar, provavelmente. E aí tem o seguinte, os interesses das entidades, dos entes Sim, federativos. sim. Se você não tem mais o controle do ICMS, porque ele acaba em determinado momento, o ICMS e o ISS eles vão sendo gradativamente sumindo, né? Aham, 2029 entra 10% do IBS, 2030 20, 30 40, 2033 100% caixão para o ICMS. tá. O Estado ele já não passa a ter o controle do ICMS, mesmo não sendo 2033, porque o governo, o comitê gestor da reforma que recebe, Aham, o Estado vai ter o seu quinhão. Mas, pô, não tem mais o controle. Onde eu vou mexer? Acho que eu vou mexer no TCMD. Porque o TCMD eu posso mexer. Então, paralelamente, está se criando hoje a política de um ITCMD progressivo. tá, Nós estamos aqui em São tá. Paulo e nós somos do Paraná. Aham, O ITCMD hoje da doação na herança, quanto que é? 4%. É o aham, teto do Paraná, é o teto de São Paulo. tá. O governo fala assim, não, a partir de agora é progressivo e o teto é 8%. Então, quem tem mais dinheiro para doar ou para herança é 8%. Por quê? Porque eu tenho que repor uma perda que eu tive quando eu transferi o controle do ICMS para o governo É, federal, né? E aí, em cascata, seja pessoa física ou pessoa jurídica, nós vamos absorvendo o ônus de todo esse processo. sim. Então, quando você fala assim, por que vai ser tão impactante? A contabilidade, em 1976, praticamente teve a sua lei que criou a Aham, contabilidade propriamente dita no sim, sim, Brasil, sim. né? Nós ficamos até, eu brincava com meu pai era dono do escritório, na quinta ou sexta-feira ele ia pescar. Falou, pai, mas como o senhor vai pescar? Eu escritório, não muda nada, tá tudo certo lá. Aham, Aí chega em 2009, a lei 11.941 muda a contabilidade na escrita contábil, no débito e crédito, nos grupos, sumiram grupos do balanço e tal. Então, para nós contadores foi uma reforma aham, que impactou? Foi, mas não impactou a vida do empresário, do sim, sim, investidor, da pessoa física, porque era para nós teríamos que nos adaptar. sim. A reforma tributária hoje, essa é a maior mudança dos últimos 5, 6 décadas no Brasil, porque ela vai impactar de fato. O empresário vai sentir que ele vai precisar de um departamento financeiro muito mais ágil, de informações pertinentes à margem, à precificação. A gente estava falando de precificação agora há pouco. Precificação não pode ser mais amadora, Aham, porque você vai ter uma parte do seu lucro líquido, da sua margem líquida retirada de você. sim. Qualquer desajuste no preço pode levar você até um prejuízo acumulado aí durante os meses que vierem. Tá. Então, os estudos têm que começar antes, os impactos têm que ser por setor, por porte, sendo simples, sendo presumido, sendo lucro real, porque vai mexer com todo mundo. Sim. E aí você tem que ver se vale a pena você continuar no seu regime atual ou você vai migrar para o presumido. O Simples Nacional no híbrido eu ainda consigo sobrevida durante um tempo. Esse emaranhado de informações e aonde os impactos vão acontecer, e como você disse, com muita sabedoria no começo. Será, Marcelo, que não vai mudar em 2027? Será que em 28 É, o governo vai falar assim, puxa, acho que pesamos muito a mão. é, Tem é. um problema de recessão no país. Aham, Ou então fala assim, é. puxa, absorveram. Será que não dá para criar mais alguma coisa? Eu não sei. Sim, sim, sim. A gente não tem essa segurança. Né, será que tudo que está planejado entre 2027 Aham. e 2033 vai acontecer na ordem cronológica que está sendo dita? Então, por isso, empresário e contador vão ter que se dar as mãos e a gente vai começar a planejar isso, porque vai ter muito impacto. Até uma. A minha conclusão aqui como economista, em cima da sua fala, é que tem muito esse debate, né? Se vai realmente aumentar a carga tributária, né? Mas aí eu queria que você corrigisse se estivesse errado. Um cenário super otimista,
a gente tem o mesmo resultado de arrecadação, né? De carga tributária, né? Quanto efetivamente as pessoas pagam, né? Num cenário, talvez, no base, você tem aumento, né? Como você citou o caso do híbrido, outros casos, né? Mas a gente pode ter um caso, não sei se ele é extremo aqui, mas ele é possível de ter um aumento bastante expressivo, Sim. né? Da carga tributária. Não no sentido de carga tributária. E aí eu tenho um ponto bem de economista, que todo esse efeito, utilizando a sua fala, pode ainda ser inflacionário, né? Sim. Porque você fala, pô, aquela empresa lá que contava com esse capital de giro, ela vai ter que ir para o mercado, né? Se a empresa vai lá no banco pegar capital de giro, ela vai ter que subir os preços, né? Porque assim, pô, se eu for pagar esses juros aqui, eu não consigo com o meu caixa. Então, quem que Sim. vai pagar é o consumidor, que está consumindo o meu produto lá em cima na receita, né? Então, é um pouco dessa provocação. Como você falou, talvez, agora acho que está super claro o que você falou lá no primeiro bloco, que a reforma tributária ela precisa ser concomitante, precisa ser junto com uma boa reforma fiscal, uma boa reforma administrativa, né? Porque ela pode se traduzir Ela não pode ser a única solução, né? É, É como se eu tivesse uma cartucheira e um tiro só. Vou dar na reforma tributária. Então, a administrativa e a fiscal, sendo conjuntas, você não acaba pesando muito a mão aqui, né? E eu acho que o nosso receio maior é esse, mano. aham, É sim, como não houve o serviço de casa antes, é pesar demais ali. sim, E a gente vê que é uma miscelânea de situações que todo mundo vai ter que entender, porque aquilo que você também retirava como distribuição de lucro ou dividendos isento, você fazia constituir a patrimônio, certo? sim, Então, onde algumas pessoas constituem patrimônio? No ramo imobiliário. Então, começa a ter casas, apartamentos, começa a fazer as locações, etc. Também já tem uma parte da reforma prevista para isso. Então, tenho 3 ou 4 aluguéis com mais de 20 mil reais, você não está isento de ICBS e IBS, eles também vão vir aqui. A gente aham, estava fazendo um estudo outro dia para um cliente nosso, abro ou não abro uma holding imobiliária para aham, fazer os meus aluguéis? A gente fez as contas, falou, a partir de 2027, pelo valor dos galpões que o senhor tem, que são os aluguéis muito maiores que 20 mil reais, se o senhor não tiver a holding, 34,3%. Se parte desses imóveis for no Airbnb, chega a 40 e poucos por cento. caramba, Na Road, 19,5%. Então, vale a pena você ir para um aham, planejamento tributário sim, agora para pensar naquilo que você vai investir. Investir no mercado financeiro, algumas leis estão mudando, né? Acho que quando o Luiz vier aqui vai ser muito interessante, porque esse ano de 2024 e 2025 para o investidor também sim, foi muito traumático no sentido assim, terminou 23, no último mês, no último dia de dezembro vem uma legislação nova para a área de mercado internacional. Aí, cripto, vamos regulamentar ou não vamos? aham, Vamos começar pela beirada, sim, tal. sim, sim, Então, assim, existe uma expectativa muito grande também de você, com o seu dinheiro, ao investir, saber para onde ir, né? sim, Eu acho que é um tema que é muito propício para os próximos programas, porque o empresário, se não tiver alternativas em território nacional, ele vai levar o seu capital para fora do Brasil. aham, Então, é outro contexto que não sei sim, sim, se, sim, se nós estamos tendo uma visão muito míope, sim. né, do que pode acontecer nos próximos anos, ou já está até acontecendo. Até falando um pouquinho da profissão aqui, e também muito foco do programa, né? Negócio SA. Eu tinha uma visão como economista de que, até como você falou assim, pô, se você tem 5 tributos, né? E acabam virando 2, vai facilitar e vai poupar o trabalho do contador, né? Então, assim, o contador tinha 5 trabalhos, agora só vai ter 2. Isso eu estou falando aqui numa grande empresa, né? Que tem sua área de contabilidade, teoricamente vai reduzir o custo, né, desse serviço no Brasil, ou gastar menos tempo, ser mais produtivo, né? Mas provavelmente, pelo menos nessa fase de 10 anos de transição, talvez ela tenha que antes é uma curva de sino que a gente chama, né? Sim, Tem que aumentar, sobe né? para Para cair. depois cair lá na frente. Talvez não caia em 2027, cai só no final da transição, né? Porque a gente vai passar um período longo, como você falou assim, por exemplo, ITCMD, modelo de negócio, cria holding.
cada particularidade que talvez a São gente investimentos. vai ter que investir mais na contabilidade para também não gastar dinheiro de graça aí, né? Ficar jogando fora, né? A gente tem um braço da empresa que é o BPO financeiro, e quem te via assim, empresa com faturamento 100 mil por mês, 250 mil por mês, né? A parte financeira dela era meio gambiarra, né? Aham, Assim, contas a pagar, contas a receber, uma tesouraria pequena ali e tal. sim, A gente está vendo que neste novo cenário você tem que investir, tem que ter um dashboard, tem que ter um controle de precificação e margem, sim, sim, sim. tem que ter um gráfico de Pareto para saber esse produto aqui eu vendo mais para o consumidor final, esse aqui eu vendo no B2B, então é outra realidade. Porque se não tiver, Marcos, se perde. Sim. Qualquer detalhe ali pode fazer ameaçar o sucesso e a continuidade da empresa. Não, exatamente. E essa é a preocupação. Mas, pô, esse ponto do ITCMD, esses pontos, só para a gente concatenar tudo isso, né? Porque eu falo que papo bom passa rápido, mas concatenar tudo isso, o que a gente falou lá no começo e agora, quais são as principais preocupações que o investidor barra empresário precisa ter em 2025, 2026, ao longo dos próximos anos, né? É lógico que cada caso é um caso, né? Então, assim, TCMD pode ser um momento específico, né? Como você falou, parte de crédito. E a minha, agora você me deu um outro alerta, né? Que é a parte do capital de giro, né? Uhum. Capital de giro, a minha percepção é que acho que 0% das empresas estão preparadas para esse split automático aí que tem que avisar o cara, você não vai receber R$ 1.000, você vai começar a receber 600, 700, né? Não, é muito preocupante nesse sentido. E a gente tem assim uma linha cronológica que não pode ser absorvida pelo empresário ipsis litteris. Por exemplo, 2026 eu estou tranquilo. Por Aham. quê? Vai mudar o modelo da nota, eles vão colocar uma alíquota de 0,9 no CBS, 0,1 no IBS, só para fins de teste do sistema. E tá bom, então eu estou tranquilo. Vai mudar o modelo da nota, eu vejo com meu sistema, né, se o sistema é A ou B, ele vai me ajudar. Ou vejo com o meu contador, se é ele que emite a nota, alguns escritórios fazem isso para as pequenas e médias empresas. Bom, vou só fazer isso? Não, está na hora de você entender a gravidade que é não olhar para aquilo que vai acontecer a partir de 2027, Aham. que é o que você falou. Eu tenho condições, como eu estou hoje, eu já captei de terceiros, como está meu grau de endividamento atual? É. Né? Eu não tenho sobrevida para 3 meses, meu capital de giro não contempla um capital de giro de segurança de 3 a Sim, 6 sim, meses para sim. minha empresa. É muito preocupante, dependendo de caso a caso, Sim. é hora de você emergir nos seus dados, buscar um contador, buscar um economista, buscar um consultor, porque senão você vai ter problemas sérios. Sim. Eu também acredito como você, que a maior parte das empresas não estão preparadas em relação a capital de giro. E tem outro cenário, por exemplo, você pode ser que você não esteja dentro de alguns nichos que foram meio que blindados ou brindes, né, que foram dados para alguns setores. A gente tem a isenção 100% dos alimentos que estão na cesta básica, vão continuar tendo. Aham. Você tem 60% da isenção para algumas áreas da educação, saúde e transporte, que são áreas essenciais? Tem. Você tem 18 profissões, entre elas as nossas, economista e contabilista, que vão ter 30% de isenção no CBS e IBS? Vou ter. Mas talvez você esteja num momento que você não esteja com nenhuma dessas blindagens que Aham. foram constituídas e você vai ter 100% dos valores das taxas do CBS e IBS daqui a algum tempo. E você não está numa cadeia longa. Sim. Você não é um Uma, distribuidor que uma, está no uma- meio ali de Sim. uma área, ou é um lojista que está no final da cadeia. É preocupante, Marcos. É hora de a gente sentar e entender a várias mãos, contador, o diretor financeiro da Financeiro. empresa, Aham. né, a pessoa que cuida da área comercial e que debate preço, que se a gente não fizer isso, a situação Boa. é difícil. Falando em hora de entender e atender, né? Muito obrigado, muito gentil pela aula aqui hoje, né? Menos contador do trader e mais professor, né? Aqui hoje. E reforça os contatos, os seus, né? Todas as empresas, como achar, né? O quanto antes, né? Para encontrar vocês. E muito gentil, né? Agradeço todo mundo do contador do trader, sempre muito receptivo e muito educativo, né?
todos os conteúdos e os profissionais. Marcos, nós somos muito gratos, né, pela nossa relação empresarial, mas principalmente pela tua amizade, pelo carinho com que você nos trata. Recebe o Contador do Trader aqui, eh, o Luiz e nós todos aí da sócios, a gente tem uma grande gratidão, né, em poder ter constituído essa relação ao longo do tempo. E o convite de estar aqui, todos os amigos estarem conosco nesse programa aqui, foi maravilhoso. E estendo o convite a vocês, as nossas redes sociais, Contador do Trader, CDT Company, são os dois grandes braços da empresa. Depois você encontra vários produtos e vários ecossistemas ali para você resolver talvez a lacuna que você tenha hoje, o problema. A gente está à disposição de todos e muito obrigado mais uma vez. Muito bom. É isso aí, Marcelo. Pô, muito gentil. Obrigado. Né? Eu digo assim, até semana que vem, porque semana que vem com certeza já vai ter alguma novidade aí da Receita Federal, né? Então é importante, precisamos atualizar toda semana. Muito obrigado, muito gentil. Esse foi o nosso Negócio S.A. especial aqui com o Marcelo Gordon, sócio responsável pelo Contador do Trader, né? Lembre de seguir as redes sociais, também pode me procurar também que eu passo contatos deles, né? O Luiz está aqui nos bastidores, passo com o WhatsApp do Luiz também e de todo o time do Contador do Trader. É muito importante, principalmente a gente se antecipar, não só atualizar, mas se antecipar em relação a esse tema, principalmente você que é não só investidor, mas principalmente empresário, tá bom? Qualquer dúvida é só me chamar e a gente se vê aqui na semana que vem. Até mais, tchau!